Gente, mais uma vez a nossa família está aqui reunida para passar a mensagem de Deus. E nesse humilde vídeo, já esclarecendo vocês, não é para denegrir mais de ninguém aqui, mais do que já está sendo denegrida já ultimamente. Não, nosso propósito aqui nesse canal é passar a mensagem de Deus. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o perigo de você aceitar e acreditar tudo que é falado em nome de Deus e para Deus. É, bastante entre aspas, na verdade, né, irmãos? E isso que principalmente ocorre entre os nossos e nos púlpitos. E se você quiser uma ajuda e uma análise, vem com a gente. Paz e graça a todos que estão desse outro lado da tela. Que Deus abençoe a todos. E confesso aos irmãos que essa semana nós tínhamos um tema diferente do que vai ser explanado aqui hoje. Nós tínhamos outro tema, né, irmão Jonas? Nós tínhamos outro tema, mas esse tema está sendo tão mostrado nas mídias, nas redes sociais, que não poderíamos deixar passar sem falar o que nós vemos. Isso necessita que a gente explane aqui para vocês. Cada pessoa vê de uma forma, mas só que as pessoas às vezes se deixam a passar uma coisa tão boa e importante de nós explanar de uma forma certa e prefere explanar o mesmo ato que a pessoa está fazendo de uma forma para ganhar like, para ganhar monetização, só com a maldade que as pessoas fazem com esse garoto. O pastor Mirim é o papo que mais está tendo hoje, principalmente naquelas falas dele, né, que ele erra muito, tanto no inglês, né, Jonatas, como nas profecias, se autodenominando, ele dizendo que é profeta. As pessoas estão querendo ganhar mais like em cima de uma criança. Eu tenho ele como uma criança, como na fé, como muitos que têm muitos anos, 50, 60, 70 anos, e continua sendo criança na fé e na vida, nos atos, e não deixa de ser criança também, né, irmãos? Mas, em vez de nós denegrir a vida desse rapaz, nós vemos isso de uma forma diferente. Porque se ele está ali em cima do púlpito, prestando o culto dele, tem pessoas que adorando ele, direto ou indiretamente, você pode até dizer assim, mas eu não adoro ele, o meu pastor da minha igreja é um homem de Deus. Mas espera aí, vamos para a Bíblia? O que é que a Bíblia nos diz sobre culto, Jonas? Aqui em Romanos 12:1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, como é que as pessoas hoje e há muito tempo, depois que chegou no Brasil esse movimento cristão, que antigamente era um movimento que era protestantismo, que hoje de protestantismo não tem nada, né? Hoje é evangélico, que o evangélico não é nada mais que um católico disfarçado. Por que um católico disfarçado? Porque ele crê nas mesmas coisas do católico e tenta denegrir a imagem do católico. É a mesma coisa. Não pode adorar a imagem de escultura. Mas de onde ele tirou que não pode adorar a imagem de escultura? Tirou dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos tem um sábado lá dentro, que é para fazer a vontade de Deus também, mas eles trocou pelo domingo, ou seja, Tiago fala que tropeçou no só ponto, é culpado dos 10. Não tem esse negócio. Na realidade hoje, os evangélicos são os católicos disfarçados. Eles ficam tentando achar uma brecha para denegrir a imagem das pessoas. E esse menino, eu não tenho dó, porque o pior sentimento que você tem pelo ser humano é dó. Você não pode ter dó. Por quê? As pessoas perecem por falta de conhecimento, né, irmão Jonas? Sim. O que é que nós temos a falar, irmão Jonas? Então, irmão Fábio, sabe o que eu tenho a dizer? É que, na verdade, não é mais um mundo, é mais os cristãos que estão denegrindo a imagem desse rapaz, pelo erro desse rapaz. Porque aqui, né,
começou a virar uma modinha para você ganhar visualizações no YouTube, os likes, reconhecimento, principalmente. As pessoas gostam muito disso, irmão. Os próprios cristãos estão usando esse erro do rapaz, em vez de crescer, estão usando essa modinha, né? Que sempre tem uma modinha, né? Daí, mofa, pra você querer crescer. Aí de agora é denegrir esse irmão, esse rapaz, que estão tentando denegrir, mas ele, a igreja e principalmente a imagem de Cristo. É verdade. Porque quando os próprios cristãos, que era para ser imitador de Cristo, vai e começa a denegrir mais desse rapaz, em vez de voltar para a Bíblia e aprender com o erro, em cima desse rapaz, e aprender com o erro dele, já que ele errou, né? Verdade. Porque não aprende então, gente. Não volta para a Bíblia mais não. E você vê, Jonatas, que eu vou falar como Jesus falou, né? Aquela mulher, quem tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Eu vou falar diferente. Quem de vocês, em cima do púlpito, os pastores que vocês dizem que é de Deus, não falou uma língua estranha que você nem sabe nem para onde vai, nem para onde vem, e disse amém? É o poder de Deus numa transformação. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma rela tipo de condoconga. Ó varão aí, ó. Nas crianças, Jesus! Nas crianças, Jesus! Quantos de vocês não fizeram isso? Que tem uma pessoa falando com palavras desanexas, só porque... Palavras bonitas. Isso. E muitas das pessoas, antes desse rapaz viralizar dessa forma negativamente, as pessoas endeusavam ele, irmãos. Por ser uma criança que trazia a palavra de Deus. Aí agora, só porque a internet está viralizando de um modo diferente, para banalizar a vida do rapaz, aí você... mas a minha igreja, o meu pastor é um homem de Deus. Né, irmãos? E continua da mesma forma. O intuito do nosso vídeo aqui, irmãos, eu falei para vocês que a gente não ia falar nem nesse tema, mas porque está tão... as pessoas tentando banalizar a imagem do rapaz, o da igreja, dos púlpitos e principalmente a de Jesus, é porque nós despertamos para fazer esse vídeo, né, Jonas? Muitas das pessoas na sua igreja, irmão, já falou em línguas estranhas, que, como eu falei no outro vídeo, e nem Jesus entende, e você acaba dizendo amém. Agora, só porque esse vídeo está banalizado, você diz que na sua igreja não tem isso? Quantos de vocês não sonharam em ter uma criança cantando, pregando na igreja de vocês? Embora que ele não está fazendo nada que é a palavra de Deus, não estuda a palavra, não faz nada disso, mas vocês dizem que foi Deus que falou com vocês? Aí agora... E outra que o problema não é dessa criança, né? Porque ela não nasceu assim. É verdade. As pessoas que fez ela ser assim, né, Jonas? Acalentando ela, dizendo que ela está falando coisas de Deus. Você vê a arrogância que esse rapaz fala, irmão? Com que arrogância que ele fala dentro da casa de Deus, como você diz que é a casa de Deus, com que arrogância que ele diz que a igreja é dele, se autodizendo que Deus está falando, rasgando papel que diz que as pessoas estão com câncer. Rasgo câncer. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. E ele vai e rasga na cara da pessoa e diz que a pessoa está curada. Olha onde que nós, eu me incluo nesse meio, onde nós colocamos as pessoas para ser maior que Deus. E as pessoas, é como diz a palavra de Deus, é um cego guiando o outro. Vamos para a Bíblia, irmão. Agora, para não ficar só nas nossas palavras, nós falamos da Bíblia um pouco, agora vamos falar isso tecnicamente com o irmão Jonatas, porque Jonatas é uma pessoa que estuda muito a palavra de Deus também, e também porque quando Paulo ia para Trode, ele falava assim: quando for a Trode, leva os livros e principalmente os pergaminhos, ou seja, história e Bíblia. Tudo tem junto. Caminhar junto. Tem que caminhar junto, porque se você vai num culto, irmão, e a pessoa
não tem história de vida. Tem a Bíblia. Mas não tem a convivência. É como você aprende na teoria e não põe em prática, né, Jonathan? É a mesma coisa que você ler um livro e não viver o livro, né? E aí, meu irmão Jonathan, o que foi que aconteceu naquele vídeo tão polêmico que as pessoas até hoje estão ganhando like e visualização e aproveitando esse momento para denigrir mais Que elas uma vez mesmas a imagem? criaram, né? É verdade. Então, o contexto desse vídeo é uma pregação do profeta Mirim, em que ele fala que ele vai começar a falar em línguas, e porque apareceu na visão dele a bandeira do país, e quando ele começa a falar em línguas, as pessoas não sabem que bandeira é. Aí ele começa a falar, abre aspas, of the king the power, demanded the bastard, the king the fairy goes march. E Deus falou assim: Alto cai o flash, que me opra, te pio febio, que me te pia prova, cho que me fa, cho perexfa, cho prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king the power, demanded the bastard, the king the fairy goes march. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Eu saio, que me neve. Irmãos, como o irmão Fábio falou, um monte de gente tá repercutindo isso. Só que falando do quê? Falando do inglês dele em si. Porque ele pode até ter acertado as palavras, acertado as pronúncias, só que se você traduzir o que está escrito aqui, é uma frase totalmente desconexa, que não faz sentido nada com nada. Tanto que teve até 2 professores de inglês diferentes que escutaram nessa última frase 2 coisas diferentes. Porque eles traduziram quase tudo certo. Desliga o rei, o poder, traduzindo of the king, desliga o rei, the power, o poder, a energia, talvez desligar a energia. Demanded the bastard, demandou o bastardo, exigiu o bastardo, que é um verbo no passado. E the king, the fairy, o rei, a fada, Gosma. Nessa parte aqui do Gosma, por causa da pronúncia dele, teve 2 professores. Um entendeu enlouquece, o rei e a fada enlouquecem, e o outro entendeu vai embora, madame. Então, assim, é uma frase totalmente desconexa. E no final as pessoas falam amém. Não tem condição de uma coisa dessa aqui, num púlpito que era para ser um lugar sério. O Espírito Santo veio inspirado ele, né? É um lugar sério que o Espírito Santo tem inspirado alguém. Porque como falou aqui em Romanos 12, o culto tem que ser racional. O que é um culto racional? A palavra ali é lógico. Algo que demanda lógica, que demanda uma coisa que faz sentido. Isso aqui não faz sentido em lugar nenhum, essa frase. O que ele está falando, né? O que ele fala. E ainda falar que ele pode porque a igreja é dele. E o que deixa a desejar aí, irmãos, as pessoas que são estudadas, ela vai ver que o Jesus da igreja, ele é um pouco meio... Ele faz o que quer, fala a frase desconecta, ele não sabe falar inglês, né? Que até um professor corrige o Espírito Santo aqui, nesse caso aqui, né, irmão Jonas? Não só um. Ele... 2, né? Você vê que um professor, irmão Jonathan estava falando de professor de inglês, o professor de inglês está corrigindo um rapaz que se diz inspirado e profeta de Deus. E outra coisa mais perigosa é que Deus não sabe nada. E as pessoas dizem, amém, tá vendo aí, ó, que esse negócio de crente é coisa de bobo, que as pessoas não sabem o que está falando, está dizendo que a fada não sei o quê, que eu não entendo nada de inglês. Ele aqui que entende ele é formado, tem o seu diploma de inglês, ele explanou, pode explanar até melhor, vocês colocam na descrição se vocês quiserem saber mais. Uhum. Mas o que eu quero dar ênfase aqui, irmãos, é o que é falado nos púlpitos, falado nos lugares, principalmente na igreja, e as pessoas dizem amém, irmão, com coisas tão desconexas. Sabe nem o que tá falando ali, na verdade, né, irmão? Aí muitas das pessoas estão aí do outro lado, estão dizendo, mas na minha igreja não tem isso. Tem sim, irmão. Agora Tem sim, tem coisa... Ó, aqui em inglês, o professor falou de inglês. Agora essas palavras que nem Jesus entende, essa que é... E é justamente esse aqui o ponto central. Sobre dom de língua. A gente tá dizendo que o dom de língua não existe, que é uma farsa? Não, porque tá na Bíblia. Tá dizendo. Só que vamos ler certinho aqui o que tá dizendo sobre dom de língua? Aqui, ó. Atos capítulo 2, começando do versículo 1.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festividade, é uma festividade judaica, que ainda é comemorada, uma semana após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos. Veio de repente do céu um som como vento impetuoso, encheu a casa onde estavam sentados os discípulos, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Pode até grifar Espírito Santo, que como a gente falou no vídeo anterior, mostrou em versículo que é espírito de mansidão, e não de bagunça, de loucura. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Tá bom, aqui já mostrou que existe dom de línguas e que é o próprio Espírito Santo, que é o novo Consolador que Jesus enviou, que é aquele que inspira. Ou seja, o dom de realmente línguas. existe. Agora, tem gente que fala, não, são língua dos anjos, falamos língua dos anjos. Só que a língua dos anjos só iria, em tese, funcionar para quem tem o dom de línguas. Mas se uma pessoa está no púlpito e começa a falar em línguas que ninguém entende, essa língua dos anjos, quem está ouvindo a pregação vai entender alguma coisa? Seria melhor que ficasse quieto, né? Muitas vezes o pregador também não entende. Então aqui falando do dom de língua específico, a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a voz do que foi descrito até agora, do Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um dos ouvia falar em sua própria língua materna. Estavam, Que é a língua de onde você veio. Sim, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos eles aí que estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Todos esses nomes aqui são de lugares que realmente são outros idiomas. Os medos são do atual Irã. A Ásia aqui é a Ásia Menor, que seria a Turquia. São essas regiões. Mesopotâmia, Oriente Médio. Sim, é o Iraque atual. A Judéia, que é a região de Israel e Palestina. Capadócia, Ponto, Ásia. Frígia, da Panfilha. Egito, que é... todo mundo conhece o Egito. E as regiões da Líbia na imediação de Cirene, a cidade. Sabe o Simão Cirineu? Mencionado que ajudou Jesus a levar a cruz? Então, Simão Cirineu era da Líbia, pois Cirene era uma cidade na Líbia com alta quantidade de judeus. Então, assim, e olha o que fala aqui, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, ainda vem mais coisa, Grécia e arábios, pessoal da Arábia, da região da Arábia. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Fala que eles ouviram em sua língua materna as grandezas de Deus. E esse é o foco, língua materna. Se você pega aqui no original, que nem eu falei ali, no conto racional, a palavra é lógico, algo que demanda um raciocínio, algo que faz sentido. Aqui, essa palavra, no versículo 11, de nossas próprias línguas, a palavra língua vem da palavra grega dialectos, que originou a palavra em nosso português, dialeto, mas que significa um idioma de nascença, um idioma de uma comunidade. Ela aparece 6 vezes na Bíblia, as 6 vezes são no livro de Atos, e todas as vezes que ela aparece, ela se refere a uma língua terrena. Nunca é uma língua dos anjos que ninguém entende. É uma língua terrena, essa língua terrena. Seja o aramaico, como é descrito no início do livro de Atos, quando menciona o suicídio de Judas, que o nome da terra, a terra em que Judas morreu, está amaldiçoada, e o nome dela aparece em aramaico, e aparece a palavra dialectos. Aqui é a palavra dialectos, e todas as outras vezes se referindo ao idioma hebraico que Paulo falava. Então, nenhuma vez na Bíblia ela está servindo de base para falar de língua de anjo, algo assim. É uma língua que nem uma língua terrena mesmo. Um dom de língua seria eu ter o dom de línguas e, sem nunca ter estudado nada de japonês, começar a pregar a palavra para algum irmão do Japão que queira conhecer melhor a palavra. Isso sim seria um dom de línguas.
Agora, não falar algo desconexo de of the king the power, algo desconexo que não faz sentido. Porque mesmo que esteja correto, o idioma seja um idioma verídico, não faz o menor sentido. Deus dá a capacidade para uma pessoa utilizar para pregar a palavra dele e ele utilizar mais para escandalizar o povo. Mas você vê, Jonatas, que com base nesse texto bíblico que você leu, muitas pessoas, principalmente pentecostal, que usa dessa manobra bíblica para dizer que uma pessoa que não fala esses dons de línguas aí é um crente de terceira categoria. Sim. Se você está dentro da igreja pentecostal e você não fica... você não tem o Espírito Santo. Você é um sinal que você não foi batizado do Espírito Santo. Que seria esse aqui. Pessoa... Por isso, e na verdade é por isso o nome da igreja pentecostal, por causa do dia de Pentecostes, que na verdade não é nem uma festividade cristã, é uma festividade judaica, que era uma semana depois da Páscoa para comemorar colheitas, algo assim. E como é que a pessoa vai estar, uma criança, irmão, vai estar dentro de uma igreja, fazendo igual um helicóptero, e as pessoas dizem que é o Espírito Santo que está falando com ele, e diz amém, começa a chorar. O que nós queremos fazer aqui, irmão, não é denegrir a imagem dele, nem das igrejas. O que eu quero fazer é para vocês voltar para a Bíblia e esquecer esse movimento que te faz emocionar e falar em outras palavras que você nem entende e que ninguém vai entender e não edifica ninguém. Aí você pode até falar aquele versículo, quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas, irmãos, quando você fala em língua e edifica você, como, irmão, se você não entendeu? Vamos entender o que está dizendo no original na Bíblia. Quem fala em língua, ele edifica a si mesmo, sabe quando? Quando você entende o que está falando. Porque quando você e você entende, sabe que é para Deus. O que você está fazendo está voltando para Deus. Entendeu, irmãos? É um recurso que Deus deu para você poder utilizar para pregar para outras pessoas. Uma pessoa que o irmão Fábio, se ele tivesse dom de línguas para o alemão, ele podia chegar para uma comunidade brasileira de alemães e pregar para eles a língua nativa deles, para entenderem melhor da Bíblia, caso eles queiram. Isso para ajudar, né, irmão Fábio? Isso sim seria o verdadeiro dom de línguas. Agora não falar algo que no púlpito que a pessoa que está ouvindo não entende, o pregador, né, que fala não entende, o anjo, que é a língua dos anjos, ele não entende, nem Jesus vai entender. Jesus só entende porque ele é onisciente e olha lá, né? Ele entende o pensamento da pessoa. Né? Ele não vai entender a língua, porque aquela língua não é terrena e nem do céu. Ele vai entender a intenção da pessoa. Se a pessoa, se tiver intenção do que está falando. Porque muitas das vezes, quando você fala essas línguas estranhas, você não está pensando em nada. Você está emocionado. Aí Jesus vai entender a tua emoção. Mas não que você está pensando, deixa ele pensar. Você abre a boca e blá, 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 e começa a falar e acabou. Não estou denigrindo quem fala a língua aqui falada, que é a língua materna de um país que você nunca estudou e prega para outro que nunca você viu. O dom real. O dom real é esse. Que está aqui língua em Atos 2, do 5 ao 13. E se quiser ler um pouco mais, vai até o 15 com a pregação. E vai até o discurso de Pedro. Esse é o dom de línguas. Eu quero, irmãos, com essa fala, eu quero agradecer a todos. Como eu falei para vocês, o vídeo que nós íamos fazer é completamente diferente do que nós estamos falando aqui. Sem desistir dele também, né? Sem desistir dele também, que nós não vamos desistir, parar de pregar nesse canal. Se não for se esse for derrubado, nós, para a honra de Jesus, nós abrimos outro, como já aconteceu, né, João? Esse é o terceiro canal. E vamos continuar levando a palavra de Deus, não distorcida e não aproveitando, sendo oportunistas. Sabe o que é oportunista? Vendo que a pessoa está sendo ali denigrida, uma pessoa que até então era uma pessoa requerida por Deus, as pessoas pagavam até 30 ou mais de reais, 30 mil ou mais reais para ter ele na igreja fazendo os helicópterozinhos, falando, eis que eu te digo, falando em língua que nem ele entende, nem ninguém. Aí hoje, porque as pessoas estão denigrindo, vocês estão metendo o pau neles, né? Não faz isso não, gente. Na sua igreja também tem pastor, como eu falei, tem pastor, tem irmãos que falam a mesma coisa, fala coisa que vocês não entendem, vocês viram também. Vamos ver por esse lado. E esse pastor tem a vida dele já feita, né? Entre os seus é pior ainda, né, irmão Fábio? Amém. Eu quero agradecer. E os irmãos que tiver alguma coisa para falar, que falem também, para nós finalizar o vídeo, né, Jonathan? Agradecer e quero que vocês também façam esse trabalho. Pode conferir na Bíblia de vocês a tradução
nessa parte de Atos 2, podem pesquisar também o que a gente falou aqui para conferir se é verídico, fazer igual os bereanos. Que eles ouviam com gratidão a palavra, porque o Paulo foi lá pregar para eles, mas eles queriam tanto conferir se era verdade, o que ele está falando, que as pregações de Paulo tinham que passar por uma espécie de consulta com a palavra de Deus, os pergaminhos, para conferir se estava certo. Amém. Eu quero agradecer os inscritos aqui do canal e todo mundo que chegou até aqui. Tchau. Tchau. Tchau!